Olá, turma, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, vamos lá. Conforme a professora tinha falado para vocês, né? Hoje nós já temos uma atividade. Mas antes dessa atividade que a professora vai passar, eu gostaria de fazer uma explicação sobre aulas remotas. Professor, o que é aulas remotas? Por que a gente está ouvindo falar tanto nessa palavra nesses últimos dias, né? Mudou alguma coisa, né? A nossa aula à distância, ela mudou alguma coisa? Qual que é a diferença? Quando você ouvir falar aulas remotas, eu gostaria que você já tivesse claro bem aí na sua cabecinha o que significa. Você já esteja familiarizado com essa palavra. E é por isso que eu preparei essa explicaçãozinha para vocês antes, tá bom? Da atividade do dia. Vamos lá. Aulas remotas. Aulas remotas são aulas que acontecem em tempo real, no mesmo tempo, no mesmo horário, né, na mesma disciplina, na mesma disciplina e com o mesmo professor da aula presencial. Então, olha só, já na aula à distância não acontece assim. Um professor ele grava e essa gravação é para todo mundo, tá? Então todo mundo tem acesso à mesma aula. Na aula remota, vocês perceberam já na quinzena anterior que todas as aulas que são da minha responsabilidade dentro da sala de aula ficaram também sobre minha responsabilidade aqui no nosso grupo do WhatsApp. Assim como a professora Sueli, ela continuou conduzindo a aula de espanhol, a professor Roger, a aula de educação física e assim por diante. Então, cada professor ele é responsável pela sua aula, tá bom? E aí a gente tem um cronograma de aula. Então, esse cronograma é meio parecido com nossos horários, né? Que é a mesma situação. A gente não tem horário de aula lá na sala, então a gente também tem aqui. A gente estabeleceu aqui no nosso grupo, tá certo? Na aula EAD significa educação à distância, tem um tutor para tirar a sua dúvida. Então, o professor, ele só grava a aula. Quem tira a sua dúvida, esclarece sua dúvida, né? É o tutor, é uma outra pessoa. Isso não acontece na aula remota. Na aula remota, eu, professora Eliane, eu postei a minha aula, eu propus uma atividade, sou eu também que vou estar aqui online para poder esclarecer suas dúvidas. Isso aconteceu também na quinzena anterior, vocês lembram? Então, toda vez que for a minha aula, eu vou estar à disposição e vou continuar à disposição para auxiliar vocês nas possíveis dúvidas e na elaboração da atividade. Então, eu, além de planejar, postar aula aqui, eu também sou responsável pela execução dessa atividade, para que ela ocorra da melhor forma possível. E isso acontece com todos os outros professores, tá bom? Então, quando for a aula daquele professor, é ele que vai estar lá para te ajudar na realização dessa atividade. Muito bem. Para finalizar aqui essa explicação, o que é importante a gente saber? Na aula remota, o cronograma e o calendário, eles são de acordo com o plano de ensino. E também ele deve ser adaptado à situação emergencial que a gente está vivendo. O que significa? Os conteúdos dessa apostila de vocês, desse caderno de atividades, ele está de acordo com a nova Base Nacional Curricular Comum, tá? Então, ele está de acordo com os conteúdos que a gente ia trabalhar em sala de aula, certo? Mas ele está sendo adaptado para uma situação que a gente está vivendo, que é de pandemia. Então, as atividades propostas, ela tem também, além do objetivo de que vocês aprendam, o objetivo é que vocês não se exponham. Então, atividades que vocês não precisem ficar saindo para comprar um monte de material, para fazer um monte de coisa. Não é esse. Até mesmo a organização da entrega do caderno de atividade, ela foi pensada para evitar tumulto. A gente tem que pensar que nós estamos tendo aulas à distância, aula remota, justamente para a gente não se expor na situação de risco, porque nós estamos em isolamento social. Então, toda essa aula, toda essa dinâmica de aula, ela tem que ser pensada dessa forma, para que vocês não se exponham, os pais de vocês não se exponham e nem nós também, professores. Tudo bem? Olha lá, a última item que eu trouxe para vocês perceberem é sobre o material produzido, tá? Na aula EAD, que no modelo atual que a gente tem, as avaliações, os testes são para todo mundo. Então, todo mundo ele faz a mesma avaliação e é em larga escala. Então, todo mundo faz, é para todo mundo.
Agora, a gente não teve avaliação ainda justamente por isso, pela essa dificuldade de como vamos fazer isso, né? Já que tem que ser pensado que nós estamos num momento diferente. Então, a avaliação que vai acontecer para nós, para todos vocês, ela vai ser pensada que nós estamos numa pandemia e que nós estamos tendo uma aula muito diferente do que a gente teria se tivéssemos normalmente em sala de aula. O material produzido, ele foi totalmente personalizado para vocês. Vocês perceberam e vão perceber quando você estiver com esse material que ele foi elaborado por nós, né? Por nós professores, pensando no quarto ano da Escola Ana Lúcia. Então, como que é a realidade da nossa sala? Como que é da nossa turma, das nossas 3 turmas de quarto ano, da nossa escola, do nosso bairro, né? Como que é o nível de aprendizagem da turma? O material que vocês têm não é igual ao material que o outro colega, o primo, ele tem na outra escola, mesmo estando no quarto ano. Dessa vez, nós, professores, tivemos que elaborar um material específico para vocês, tá? E eu espero que vocês façam bom proveito e que seja um material bem produtivo para a gente poder tirar o melhor que a gente pode tirar, tá? E aprender o máximo possível. Muito bem. Pro, além dos conteúdos, tem alguma coisa que a gente pode aprender com tudo isso? Tem sim. A gente pode aproveitar esses momentos aí que a gente está vivendo, que a gente não tem como sair, né? A gente não tem essa escolha, nós estamos tendo que passar por isso e a gente não está tendo escolha. Então a gente tem que tentar tirar o melhor disso. O que, professor, poderia ser o melhor? Então, além dos conteúdos, você estudando sozinho, você estudando em aulas remotas, você pode desenvolver 5 habilidades que eu vou falar para você. Quer ver? Que essas habilidades, elas vão te ajudar na sua vida toda. Primeiro, autonomia. Você está estudando sozinho. É você que está decidindo os seus horários de estudo. É você que está decidindo a hora que vai fazer, a quantidade que vai fazer, o tempo que vai fazer. É você. Então, a autonomia é muito importante para a nossa vida. Você tomar a iniciativa, né? Eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou ampliar meu conhecimento. Eu quero aprender um pouco mais do que a professora passou. Eu vou fazer um pouco mais de atividade, vou visitar outros sites. Ser uma pessoa autônoma é muito bom para sua vida. A segunda é a disciplina. Não adianta nada você ter autonomia se você não tem disciplina. Porque se você não organizar bem o seu tempo de estudo, você vai ficar o dia inteiro e você não vai conseguir finalizar nada. Então tem que ter disciplina com os estudos, disciplina para a vida toda, para tudo que você vai fazer, tá certo? Responsabilidade. Olha, responsabilidade é importante, sabe por quê? As nossas interações, elas são totalmente via WhatsApp e Facebook da escola. Então, você é responsável por tudo que você posta e também pela falta de interação, tá? Só para falar para vocês que nessa nova etapa, a professora Eliane, ela e todos os outros professores também, nós vamos fazer um relatório individual das interações de vocês, tá? Então, as interações de vocês, elas são importantes. Vocês precisam dar um retorno, dizer o que está acontecendo, se vocês estão conseguindo, se não estão conseguindo, se está sendo fácil, se está sendo difícil. Isso é muito importante, tá certo? Não deixe de interagir, não. Tem gente que na quinzena passada não falou comigo, não deu um retorno, só quando eu perguntei. E aí, cadê sua autonomia para dizer para a professora, né? Vamos começar a exercitar essa autonomia aí. Concentração. Você se manter concentrado é fundamental, tá bom? Quanto tempo você consegue se manter concentrado? Essa habilidade é importante para você conseguir aprender. Não é só fazer as atividades de forma mecânica e terminar a sua apostila. O que eu aprendi com tudo isso? O que eu aprendi com esses conteúdos, tá certo? Tudo bem. E a última é a motivação. Se manter motivado é importante. Conte comigo para isso, tá? Conte com seus pais, conte com a escola, tá bom? Ao desenvolver a autonomia e a disciplina, a responsabilidade, você estará pronto para colocar em prática requisitos importantes para sua vida toda, tá certo? Olha lá, vamos praticar agora? Vamos então. Vamos fazer uma atividade. Pega seu caderno e faça uma história em quadrinhos bem bacana para ilustrar tudo que você já aprendeu sobre o coronavírus.
capriche, tá? Faça no seu caderno de sala, crie seus próprios personagens, deixe um espaço para escrever, para que todo mundo consiga ler, invente uma história, uma situação. Não esqueça de colorir a sua história. Então, essa é a nossa proposta de atividade do dia, tá bom? Se você tiver dúvida, eu estou à disposição. Um beijo, tá? Bons estudos para